Olá! Sabe uma coisa curiosa? A gente vive numa época com mais informação, mais oportunidade, mais opção do que qualquer outra geração na história. E mesmo assim, a sensação é de sobrecarga, de improdutividade. Parece que essa busca sem fim por mais está, na verdade, nos levando a ter, bem, menos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que com tanta escolha a gente sente que não sai do lugar? É aquela sensação de estar correndo em mil direções ao mesmo tempo, mas sem chegar a lugar nenhum de verdade. A boa notícia é que existe uma saída, uma filosofia bem poderosa para escapar dessa armadilha, e é isso que vamos explorar. Então vamos começar entendendo o problema de frente. O nome disso é a armadilha da abundância. Parece contraditório, né? Mas a verdade é que todo esse excesso de opções que a gente acha que é uma coisa boa acabou virando uma armadilha. E é uma armadilha sutil, daquelas que a gente cai sem nem perceber. E como a gente sente isso no dia a dia? Bom, é aquela agenda lotada de coisa que não leva a nada, é a casa cheia de tralha que a gente nem usa, e, talvez o pior de tudo, é a mente, sabe, cheia de preocupações que só sugam a nossa energia. O resultado final é esse. A gente acaba fazendo um pouquinho de tudo, mas nada de verdadeiramente importante. Um progresso mínimo, sabe, em todas as direções, menos naquela que realmente conta. Mas calma, que tem solução para isso. E o nome dela é a filosofia essencialista. É um jeito diferente de pensar, uma mentalidade que ensina a gente a colocar o foco naquilo que de fato importa. Tá, mas o que é esse tal de essencialismo na prática? Pensa assim, é a busca disciplinada por menos. Mas olha, não é sobre fazer menos por preguiça não, é o contrário. É sobre fazer uma escolha muito consciente e poderosa. É a arte de olhar para tudo e pensar, o que aqui é realmente vital? E aí ter a coragem de eliminar todo o resto para poder colocar toda a nossa energia naquilo que vai fazer uma diferença de verdade. E tem um mantra que resume tudo isso perfeitamente: menos, porém melhor. A ideia aqui não é ser minimalista só por ser. É sobre investir o nosso tempo e a nossa energia com sabedoria. Sabe, porque é só quando a gente para de tentar abraçar um mundo e dizer sim para tudo e para todos que a gente consegue de fato brilhar e fazer um trabalho excelente naquilo que é essencial. Olha só que interessante essa mudança de mentalidade. De um lado tem um não essencialista, que vive no modo eu tenho que, sabe, eu tenho que ir nessa reunião, eu tenho que fazer isso, essa linguagem de quem reage, de quem entrega o poder da escolha para os outros. Basicamente, é deixar a agenda dos outros mandar na nossa vida. Agora, do outro lado, tem um essencialista, que diz eu escolho. Percebe a diferença? Aqui a gente retoma o controle. A escolha é ativa, é pensada. E isso, gente, muda completamente o jogo de onde a nossa energia vai parar. Ok, a ideia é ótima. A filosofia faz todo sentido. Mas como a gente coloca isso em prática? Bom, o primeiro passo, e talvez o mais desafiador, é aprender a arte de eliminar. Sim, eliminar tudo aquilo que não é essencial. E para quem acha que isso é só papo de autoajuda, olha só esse exemplo do mundo dos negócios. A Southwestern Airlines. Eles são um caso clássico de essencialismo em ação. Numa época em que voar era super complicado e caro, eles se tornaram uma das empresas aéreas mais lucrativas do mundo, fazendo exatamente o contrário de todo mundo. E o segredo deles foi muito, muito simples. Eles definiram uma única coisa essencial: levar passageiros do ponto A ao ponto B do jeito mais barato e eficiente possível. Ponto. E aí eles eliminaram sem dó todo o resto. Nada de refeição servida a bordo, nada de assento marcado, nada de conexões complicadas. O foco era total, implacável no que era essencial. E o resultado? Eles simplesmente dominaram o mercado. O exemplo da Southwest é ótimo. Mas aí vem a pergunta crucial, né? Como a gente decide o que é essencial na nossa própria vida? Se a gente vai sair eliminando coisas, precisa de um critério, um filtro. Como é que se separa o que é só ruído daquilo que realmente importa? Bom, para ajudar nisso, existe uma ferramenta que é simples, mas, olha, é muito poderosa. É a chamada regra dos 90%. A lógica é bem simples e até um pouco brutal, eu diria. Funciona assim: quando estiver avaliando qualquer coisa, uma oportunidade, um convite, até uma peça de roupa no armário, pense no critério mais importante para aquela decisão. Aí dê uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor que 90, então ela vira um zero. Simples assim. Fora. O que isso faz? Força a gente a descartar tudo o que é bom ou mais ou menos e focar só no que é excelente. A regra de ouro é: se não for um sim com certeza, então tem que ser um não definitivo.
Mas não é só sobre eliminar, a gente também precisa proteger ativamente nossos recursos mais preciosos, tempo e energia. E como se faz isso? Criando espaço para pensar, para não fazer nada, acreditando que brincar, se divertir, estimula a criatividade. E, gente, isso é crucial, priorizando o sono. Dormir bem é essencial para a produtividade. E, claro, tem que aprender a dizer não com elegância. E saber a hora de pular fora, superando aquela armadilha do custo irrecuperável, sabe? Aquela ideia de que, já investi tanto tempo e dinheiro nisso, agora tem que ir até o fim, mesmo que o projeto seja um desastre. Um essencialista sabe a hora de cortar as perdas e seguir em frente. Muito bem, a gente já filtrou, já eliminou o que não importa, e agora? Agora vem a parte da execução. Como garantir que aquilo que a gente definiu como essencial seja de fato bem feito? O caminho aqui é pura estratégia, olha só. Primeiro, em vez de tentar empurrar as coisas na força bruta, a ideia é identificar e remover os obstáculos. O objetivo é genial, tornar o caminho do essencial o caminho mais fácil de ser seguido. Depois, é planejar para evitar problemas lá na frente e, claro, revisar o progresso toda semana para ajustar a rota. E por fim, o pulo do gato, transformar as pequenas vitórias, as ações mais importantes, em rotinas poderosas. E pensem bem, isso é brilhante, porque quando algo vira rotina, a gente não precisa mais gastar energia mental pensando naquilo, fica no automático. Isso libera a nossa mente, a nossa energia, para lidar com desafios novos e mais importantes. É um ciclo virtuoso. Pequenas vitórias geram um impulso que constrói confiança, que leva a mais vitórias. É assim que o sucesso se automatiza. E agora, para a gente ir fechando, é super importante entender uma coisa. Essencialismo não é um projeto que a gente faz uma vez e pronto, acabou. É uma prática constante, uma jornada. Ninguém vira essencialista do dia para a noite. Não é uma transformação mágica. É um processo, sabe? Uma jornada mesmo, com altos e baixos, com dias que a gente acerta e dias que a gente erra. Mas a promessa, no longo prazo, é de um caminho que leva não só a uma vida mais simples, mas a uma vida com mais impacto, com mais significado e, no fim das contas, com muito mais realização. E para terminar, eu deixo uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, vale a pena parar um minuto e pensar. No meio de todas as tarefas, de todas as preocupações e compromissos, o que é de verdade essencial neste exato momento? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo nessa jornada.